Olá, sejam todos bem-vindos à Educação Jovens e Adultos. Eu sou a professora Daniela e vamos trabalhar com o componente de língua portuguesa. Pessoal, na tela vocês veem que nós estamos na segunda etapa, ensino fundamental, segundo semestre, módulo 2, unidade 1, atividade de fixação 1. Certo? Então, é observar no material de vocês, aí se estamos de acordo, nós estamos trabalhando com o módulo 2, certo? Módulo 2, a atividade proposta na unidade 1. Então, estamos começando aí a correção da unidade 1. Correção aí referente ao gênero entrevista. Então, durante todas as questões aqui, nós vamos observar que a maioria dos suportes utilizados refere-se, né, a esse gênero aí. Então, temos aqui a questão de número 1. Para a questão número 1, vocês veem, né, essa imagem é uma tirinha e nós vamos dizer que é uma tirinha porque o gênero em si, na sua composição, ele dá-se, né, por essa estrutura, a ideia de ter 3 quadrinhos ou mais, uma sequência ali da mensagem, né, o texto em si, ele é produzido na forma aí de quadrinhos. Então, nós temos, né, diz-se tira justamente por isso, né, nós vimos isso na nossa aula. Aqui nós temos 2 personagens. É um texto, né, composto aí por imagem verbal, aliás, nós temos a linguagem verbal e não verbal, certo? Lembrando que a não verbal é essa composição, né, das personagens, né, a imagem em si, certo? Lembrando que a conversa em si, todos os elementos nos trazem informação, a expressão desses personagens, tudo isso nos diz algo. E a linguagem verbal é tudo aquilo que está escrito, né? A parte da escrita do texto. Então, nós temos, veja que aqui a ideia é uma escritório, é um ambiente formal, né? Vamos dizer assim. Tem-se 2 pessoas, provavelmente um chefe e o outro, né, a ideia aqui da comunicação que nós temos, né, é um ambiente formal, como eu disse anteriormente. Agora, a partir da linguagem escrita, nós vamos entender o contexto, né, a que se refere essa abordagem. Veja só. Então, analisando o próprio balãozinho, vocês já conhecem e entendem essa estrutura. A fala do personagem diz o seguinte: bem, senhor Ioru, podemos começar a entrevista com o senhor me contando sobre o seu principal objetivo. E aí o rapaz, né, o senhor que está sendo entrevistado, responde: meu principal objetivo, ele questiona, é namorar uma modelo fotográfica de catálogo. Essa é a ideia dele, ele almeja isso. E aí continua-se essa conversa, né? Dá a ideia ali dos dois observando e reflexivos no que temos até então. E aí o entrevistador diz, né? Eu me referia aos seus objetivos aqui na empresa. E aí ele responde, bem, na empresa... Aqui na empresa, eu gostei muito da mocinha da recepção. E aqui temos, né, essa quebra, dá-se humor, né, ao finalzinho aí da tirinha, onde observa que, de fato, a intenção dele, né, era algo amoroso, ele tinha essa noção. Agora, nós vamos ver aí a questão referente a esse suporte, né? O que falta aqui? Ficou faltando o enunciado. Veja. Observe as respostas do entrevistado. Você acha que elas foram adequadas? Tratando-se de uma entrevista de emprego, então o que ele requer, né, de nós aqui, de você enquanto estudante? Que você fale de fato aqui
se as respostas dadas, se tinha certa coerência ali com o propósito, né, da entrevista. E aí ele quer também que você justifique, que você fale o porquê, se você irá afirmar ou negar, se foram ou não viáveis. Você acha que esse candidato irá conseguir a vaga de emprego? Por quê? Então temos aí 4 questionamentos. Aí o gabarito, espera-se que o estudante, né, que vocês vão aí de fato nessa linha de raciocínio, que a resposta do candidato ao emprego, né, foram inadequadas, pois ele não compreendeu o que o empregador, né, que queria dizer. Assim, provavelmente ele não conseguirá a vaga. E isso, né, claro para nós, até porque o propósito ali era outro, certo? Seguindo a questão 2, temos novamente aqui nessa ideia de uma entrevista. Então, observa o ambiente é parecido com o suporte anterior, né? E temos ali um título, entrevista de emprego, né? Na IKEA, que seria a empresa, vamos dizer assim, certo? E ali o chefe diz, né? Queira sentar-se, por gentileza, né? Dá a ideia de iniciar ali um diálogo, né? Essa conversa. Então, vamos observar. Lembrando, viram que o enunciado traz a questão 2 como uma charge? A questão número 1, nós falamos que ela é uma tirinha. Por que a ideia de tirinha? Porque quando se fala no gênero tirinha, a composição é essa ideia de ter 3 quadrinhos ou mais, certo? O próprio nome já diz, tirinha, certo? No caso da própria charge, embora ela também traga a ideia de humor, certo? Esse gênero, na sua estrutura, ele será apenas um quadrinho, certo? A charge, ela dá-se em um único quadrinho. E lembrando que ela é sempre o quê? Uma crítica social, certo? A charge tem isso, né? O objetivo, a finalidade da charge é fazer uma crítica. Então, o contexto aqui observamos que é o mesmo, a questão diz o seguinte: além de bem-humorada, a charge traz importantes aspectos envolvendo uma entrevista de emprego. Assim, a partir da análise da charge, em sua opinião, o que seria necessário para uma pessoa ser bem-sucedida em uma entrevista de emprego? Se você puder, realize uma pesquisa na internet, certo? Faça aí, né, de uma forma mais profunda e responda. Eu coloquei como resposta pessoal, até porque é uma atividade, né, que requer aí de você, enquanto aluno, algo a mais, que você aprofunde o estudo em relação a isso, certo? Então, que vocês busquem aí na própria internet, enfim, né, conheçam um pouquinho mais aí desse campo, certo? Então, aqui, gabarito é pessoal. Questão de número 3. Para a questão de número 3, temos o seguinte, é uma questão objetiva. Conforme seus estudos sobre currículo vitae, né, nesta unidade, marque a alternativa que traz alguns dos elementos básicos para estruturar um currículo. Currículo, pessoal, vamos dizer aí, é aquilo, né, que você, não bem, vamos dizer que é um documento, né, mas para quem almeja aí um trabalho, né, quer entrar aí no campo profissional, buscar algo, enfim, a ideia é o quê? Você mostrar-se, né, e o documento que contém tudo isso é o próprio currículo, né, ali você colocará os seus dados pessoais, os seus dados profissionais, né, os seus contatos, né, tudo começa a partir do próprio currículo, né, ali na sua própria entrevista, o recurso humano ali da empresa, ele vai dar uma olhada nessa ficha sua antes, né, de começar. Algumas até mesmo fazem ali um questionário antes para conhecer, né, não somente o lado profissional, o seu lado pessoal, mas também a questão da inter-relação,
né, para ver se você de fato está apto ali para o tal cargo, como que você é ao relacionar-se com as pessoas, se você de fato, né, está ali para a proposta de filosofia da tal empresa ou para o cargo que você tanto almeja. Então vamos aí. O nosso gabarito aqui nós devemos analisar as questões letra A, letra B, C e D, certo? Então, aqui nós temos um currículo, seria dados pessoais, endereço das redes sociais, hobbies, escolaridade, experiência profissional? Ou seria preferências, idiomas, experiências de vida, conhecimentos de informática, dados pessoais, qualificações, escolaridade, experiência profissional, informações adicionais? Esse tá bom, né? Ou todas as alternativas. Então, o nosso gabarito aqui, com certeza, né? Dados pessoais, qualificações, escolaridade, experiência profissional, informações. Esses são os elementos que compõem, de fato, aí um currículo. Questão de número 4, nós temos, claro, esse texto como suporte aí, certo? Então, nós temos vício em redes sociais, descubra como lidar o problema. Então, nós temos um texto como suporte, certo? Não irei lê-lo aqui na aula, porque é um texto extenso, vocês já fizeram uma leitura para a correção, certo? Nós já vamos direto aí às nossas questões. A questão 4 diz o seguinte: qual é o objetivo desse texto? O que busca-se, né, esse autor ao falar de tal temática? Nesse caso, o objetivo é o quê? Passar um conhecimento, certo? Então, espera-se que vocês, né, tenham identificado o gênero textual aqui abordado no texto. 5. Qual é o tema discutido? Qual que é o assunto, né, da entrevista? Aqui já até responde, né, a questão anterior. Nesse caso aqui, o tema vícios em redes, tá? Vícios em redes sociais e como lidar com esse problema, né? Problema aí atual que assola todos os nossos jovens. Questão 6. Quem foi a entrevistada nesse texto e em que ela atua? E depois, em sua opinião, por que o entrevistador escolheu alguém da saúde para falar sobre o assunto? Então, veja, a entrevistada foi Fabiola Luciano. Ela é psicóloga e membro, né, da Sociedade Brasileira de Coaching, tá? Então, nesse caso aqui, o que é interessante? Que vocês tenham noção, né, que é importante alguém que tenha propriedade, que domine o assunto, um especialista na área, certo? Então, já que estamos falando dessa temática, precisa ser alguém que tem propriedade, que tem conhecimento de causa, certo? Por isso, uma psicóloga. Questão 7. De acordo com o texto e com as afirmações da psicóloga, letra A, o vício pode causar consequências mais sérias e as pessoas que possuem esse problema podem perder o contato com a vida real, certo? De acordo com a abordagem do texto. A questão 8 diz: todas as alternativas trazem características do gênero textual, que é a entrevista, exceto, nesse caso, devemos encontrar a alternativa incorreta, que será, claro, aqui a letra C, que diz que é uma linguagem inteiramente formal, presença de narrador e personagem. Isso aqui não ocorre, né, na entrevista, ao falar-se desse gênero, portanto, letra C. 9. No trecho, abre aspas, e nós gostamos de nos relacionar com quem tem a ver conosco. Conosco, a palavra está em destaque, ainda que se trata de uma relação apenas virtual. As palavras destacadas são pronomes. No caso, nós temos o gostamos de,
E nós gostamos de nos, né? De nos relacionar com quem tem a ver conosco. Sim, letra B, são pronomes oblíquos, certo? Por fim, questão de número 10, abre aspas, no caso dos mais jovens, os pais devem ter autonomia para limitar o tempo de uso das redes sociais e do celular e trazê-los para um universo real que é onde a gente vive, fecha aspas. Marque a alternativa correta em relação ao uso dos pronomes destacados. Então, lembra bem, quando trabalha-se regência, né, nós vimos esse uso. Quando ele utiliza o los, ele refere a quem? Ele retoma que palavra que foi dita anteriormente. Nesse caso, né, o los, ele refere aos mais jovens. Veja só. No caso dos mais jovens, os pais devem ter autonomia para limitar o tempo de uso das redes sociais e do celular e trazê-los. Esse los é quem? Os mais jovens, né? Para um universo real, certo? Que é onde, né? A gente vive, que é onde a gente vive, onde retoma quem? O universo, né? Esse universo real. Portanto, o gabarito letra A, certo? E assim, claro, né? Finalizamos aqui a nossa correção da atividade referente a esse módulo, ok? Grata pela atenção de todos, até a próxima aula.